Apoie esta história deixando seu like e comentário e vamos reviver este momento inspirador. Dona Lúcia, 70 anos e cabelos prateados, um rosto gentil. O aroma do café fresco e das broas de milho recém-saídas do forno de sua neta Ana preenchia o ar. Num vilarejo pacato de Minas Gerais, ficava o Cantinho do Sabor, uma confeitaria artesanal que sustentava ambas. Lúcia, viúva há 15 anos, ajudava a Ana com mãos ágeis que moldavam doces, bordavam panos de prato e reparavam roupinhas. Ninguém no vilarejo, nem mesmo Ana, imaginava o segredo de Lúcia, um amor antigo pelo inglês. Desde a adolescência, quando o rádio de pilhas era sua janela para um mundo distante, ela se apaixonara pelo idioma. Guardava revistas velhas, lia letras de músicas e, nos últimos anos, com o celular que Ana lhe dera, assistia a vídeos e usava aplicativos, aprendendo em silêncio. Peculiar para uma senhora vista apenas como a vovó dos doces. Naquela manhã, a calma do Cantinho do Sabor foi bruscamente. Carlos Albuquerque, empresário imobiliário de luxo, e sua comitiva de 3 executivos estrangeiros internos impecáveis. Dr. Carlos, beirando os 50, com um ar de superioridade calculado, varreu o ambiente rústico com o olhar de quem se sente superior. Boa tarde, disse Dr. Carlos, a voz polida, mas com um tom que beirava o desdém, dirigindo-se a um funcionário da prefeitura. Procuramos alguém para ajudar na comunicação. Ninguém por aqui fala inglês, imagino, certo? Para um projeto de turismo internacional, é um desafio. Ele se virou para Lúcia, que se aproximava com cafezinhos. Seus olhos pararam nela, e um sorriso irônico surgiu. Ele então se dirigiu aos executivos estrangeiros em inglês rápido e impecável, comentando sobre a simplicidade local e a provável falta de habilidades linguísticas. Pelo visto, terei que traduzir tudo sozinho. É o preço de fazer negócios em lugares tão autênticos. Ana, no balcão, ficou pálida. Vovó, os senhores querem algo? Perguntou nervosa. Cafés para todos, por favor, Ana, respondeu o Dr. Carlos, mantendo o tom altivo. Ele virou-se para os brasileiros de sua comitiva, alto o suficiente para todos ouvirem. Olha, vou propor algo divertido. Dou R$1000, aqui e agora, para quem atender nossa mesa em inglês, sem gaguejar. Duvido que alguém seja capaz. Um silêncio pesado e constrangedor caiu sobre a confeitaria. Os executivos brasileiros sorriram nervosamente, enquanto os estrangeiros se entreolhavam confusos. Dona Lúcia sentiu um calor subir ao rosto, não de vergonha, mas de uma raiva contida que borbulhava. Aqueles R$1000 resolveriam algumas despesas, comprariam material de costura ou o remédio mais caro. Mas sua dignidade, seu esforço silencioso de décadas, não seriam motivo de espetáculo para um homem prepotente. Ela olhou diretamente nos olhos de Dr. Carlos. Seus olhos castanhos, que já testemunharam tantas dores e alegrias, transmitiam uma calma profunda e desafiadora, com a pronúncia que havia aperfeiçoado por décadas, estudando sozinha com livros usados e rádios de ondas curtas. Com fluência impecável, ela respondeu: Sir, your generous, though somewhat theatrical proposal is deeply appreciated, and, with all due respect, gracefully declined. However, should you require any genuine assistance in exploring our L. Contudo, caso precise de alguma assistência genuína para explorar nossas tradições locais, nossos tesouros culinários, ou compreender a rica e não contada história de nosso amado vilarejo, terei o maior prazer em assisti-lo em inglês. O rosto de Dr. Carlos Albuquerque transformou-se instantaneamente. O sorriso arrogante desmoronou, dando lugar à surpresa, depois à confusão, e por fim a um embaraço visível. A nota de R$1000 ficou esquecida entre seus dedos. Enquanto os executivos estrangeiros abriam sorrisos aliviados e os brasileiros trocavam olhares atônitos. Oh, thank goodness!
exclamou um dos estrangeiros, um homem de cabelos brancos. I was worried we'd be struggling with the language barrier all day. Please, tell us about your recommendations, madam. We are truly starving. Ah, graças a Deus. Eu estava preocupado que teríamos dificuldades com a barreira do idioma o dia todo. Por favor, conte-nos sobre suas recomendações, senhora. Estamos realmente famintos. Dr. Carlos guardou lentamente a nota na carteira, seus olhos fixos em Dona Lúcia, sem disfarçar a perplexidade. Havia algo além da surpresa inicial em seu olhar, uma curiosidade palpável, talvez até um lampejo de respeito relutante. Dona Lúcia, com a desenvoltura de quem dominava o idioma e a arte de contar histórias, descreveu os doces, bolos e broas, e a tradição por trás de cada receita do vilarejo. Ela falava sobre o doce de leite, a herança das quitandeiras, a importância daquele lugar para as famílias que ali viviam há gerações. Dr. Carlos a observava atentamente, como se visse pela primeira vez a pessoa por trás do avental simples e dos cabelos prateados. Quando Dona Lúcia terminou de anotar os pedidos, com uma caligrafia elegante, e se retirou para a cozinha, pôde sentir o olhar dele, seguindo-a até ali. Algo havia mudado naquela mesa, um silêncio respeitoso substituindo a atmosfera de zombaria. E embora seu coração ainda batesse acelerado pelo confronto inesperado, um pequeno sorriso de satisfação genuína formou-se em seus lábios. Ana a esperava com os olhos arregalados. Vovó, o que foi aquilo? A senhora fala inglês? E por que nunca me contou? Lúcia sorriu. Sempre gostei de aprender, minha filha. Ninguém nunca me perguntou no formulário de contratação. Ana a puxou para um canto. Mas vovó, o Sr. Carlos está te chamando de novo. Disse que quer conversar em particular. Parece outro homem. Lúcia ajeitou seu avental e retornou à mesa. Dr. Carlos estava visivelmente diferente, sua postura mais humilde. Dona Lúcia, por favor, sente-se. Eu quero me desculpar novamente. Minha atitude foi indelicada e presunçosa. Não imaginei que a senhora seria uma joia escondida de conhecimento. Fui um tolo. Ela assentiu levemente. Está tudo bem, Dr. Carlos. Desculpas aceitas. O senhor deseja algo mais? Ele fez uma pausa, organizando os pensamentos. Na verdade, sim. Desenvolvo um projeto de revitalização cultural e turística aqui no vilarejo. Um centro de artesanato e culinária, com exposições, oficinas e um hotel boutique, com foco na autenticidade local. Preciso de alguém que entenda a alma daqui, que possa conversar com parceiros estrangeiros e garantir que a essência cultural seja preservada. Seria um trabalho temporário, inicialmente, como consultora e intérprete, mas muito bem remunerado. Lúcia piscou. Eu tenho meus afazeres aqui, meu Dr. Carlos. Ajudo minha neta, faço minhas costuras. Dona Lúcia, pagarei o dobro do que a senhora ganha anualmente aqui, por apenas 5 dias, e garanto que a confeitaria de sua neta prosperará com a visibilidade que o projeto trará. Conheço o prefeito, o governador. Posso abrir portas para que este lugar se torne um cartão postal cultural. Sua neta terá clientes de todo o mundo. A proposta era tentadora. Preciso pensar a respeito. É uma decisão importante. Claro, estarei por aqui até o final da tarde, doutor. Carlos sorriu. Considere isso uma forma de corrigir meu erro de julgamento. Pense no futuro deste lugar, Dona Lúcia. No legado que a senhora poderia construir. Quando Dona Lúcia se afastou, sua mente fervilhava. O que ele realmente queria? Durante as horas seguintes, Lúcia atendeu os clientes habituais, sua mente entre esperanças e medos. Às 17 horas, Dr. Carlos chamou-a novamente. Dona Lúcia, decidiu? Ainda tenho dúvidas, meu doutor. Carlos, não sei exatamente o que o trabalho envolve. Não tenho experiência em reuniões de negócios, muito menos com estrangeiros. E minha idade. Ele estendeu um cartão de visita elegante.
Precisarei de uma consultora e intérprete para reuniões com investidores japoneses e europeus. 5 dias, período integral. A oferta é de R$ 50.000 pela semana completa. É um projeto de R$ 100 milhões, dona Lúcia. Lúcia quase engasgou. Por que eu? Existem agências especializadas, profissionais mais jovens e com diploma. Não sou formada em nada. Dr. Carlos sorriu. A senhora é direta. Gosto disso. Ele ajustou o relógio no pulso. Não preciso de alguém que apenas traduza palavras, dona Lúcia. Preciso de alguém que entenda o contexto cultural brasileiro, a alma deste vilarejo, sem parecer condescendente. Alguém que não se intimide facilmente. A senhora demonstrou ambas as qualidades esta manhã e ontem à noite. Havia algo na maneira como ele a olhava. Não precisa responder agora. Meu número está no cartão. Se estiver interessada, me ligue até amanhã ao meio-dia. De qualquer forma, a senhora me deu uma lição importante. Obrigado por isso. Ele deixou uma gorjeta generosa junto à conta e se despediu. Antes de sair, voltou-se uma última vez para Lúcia. Regardless of your decision, you taught me a profound lesson about judging others. Thank you for that. Independentemente de sua decisão, a senhora me ensinou uma profunda lição sobre julgar os outros. Obrigado por isso. E então ele se foi, deixando-a com um cartão pesado nas mãos e uma decisão ainda mais pesada na mente. Naquela noite, Lúcia mal conseguiu pregar o olho. Contou a Ana sobre a oferta e a neta eufórica quase a obrigou a aceitar. Mas Lúcia ainda sentia a sombra da desconfiança. No dia seguinte, de manhã cedo, sentou-se na cadeira de balanço na varanda de casa, observando o sol nascer sobre as montanhas. O vilarejo começava a se mover, o cheiro de café se espalhando. Lúcia pensou no canal que via no celular com a professora americana, as lições secretas, as madrugadas em claro. Pensou na dignidade de sua resposta ao empresário arrogante. Com dedos trêmulos, pegou o celular de Ana e digitou: Bom dia, Dr. Carlos. Estou interessada na proposta, mas gostaria de discutir os detalhes pessoalmente antes de aceitar. Dona Lúcia. A resposta veio quase instantaneamente. Ótima notícia, Dona Lúcia. Posso enviar um carro para buscá-la. Precisaremos iniciar amanhã mesmo, se possível. Lúcia engoliu em seco. Dr. Carlos, prefiro que nos encontremos em algum lugar público. Sairei da confeitaria às 14 horas. Houve uma pausa. Compreendo sua cautela. Que tal no coreto da Praça Central às 15 horas? É público, charmoso e a poucos passos de sua loja. Lúcia respirou aliviada. Perfeito, estarei lá. O restante da manhã passou em um borrão. Atender clientes, repor doces, limpar mesas. Sua mente vagava. Quando finalmente saiu às 14 horas, sentia-se exausta. No cômodo dos fundos da confeitaria, Lúcia trocou seu avental por seu melhor vestido, um floral discreto que Ana lhe havia presenteado. Não era o ideal, mas era o mais próximo. O coreto da praça, cercado por jardins e bancos, estava iluminado pelo sol da tarde. Dr. Carlos já a esperava, não interno, mas com camisa social e calças de sarja. Ao vê-la, ergueu-se ligeiramente. Dona Lúcia, obrigado por vir, sua voz controlada. Dr. Carlos, Lúcia assentiu. Enquanto esperavam, Dr. Carlos abriu uma pasta de couro. Vou direto ao ponto. Fecharemos parceria com grupo japonês e consórcio europeu para complexo ecoturístico na região. Projeto de R$ 100 milhões, Dona Lúcia. Negociações finais próxima semana. Minha equipe não tem seu conhecimento cultural aprofundado. Lúcia processou. Porque eu? Existem profissionais mais qualificados e jovens. Dr. Carlos sorriu, agora genuíno. Observei a senhora. Você domina o idioma e possui autenticidade, amor genuíno por este lugar. Japoneses e europeus valorizam isso acima de credenciais. Eles percebem a genuinidade. O garçom do café ao lado chegou com 2 chás gelados.
Lúcia aproveitou. Não tenho experiência formal, Dr. Carlos. Nunca trabalhei em ambiente corporativo. Minha experiência é na roça, costura e confeitaria. Dr. Carlos tomou um gole. É por isso que a senhora é perfeita. Não está contaminada pelos vícios corporativos. Não vai traduzir palavras, mas transmitir a essência do que construímos. Empreendimento que respeita a cultura local e oferece o melhor da hospitalidade internacional. Eu havia algo hipnótico, 50 mil reais por 5 dias. Mais bônus de 10 mil se fecharmos o negócio. Providenciaremos transporte, hospedagem no melhor hotel da capital e guarda-roupa apropriado. Explicou ele. Parte dos custos. Japoneses atentos à apresentação. E quanto aos seus empregos? Já conversei com Ana e o gerente do armazém. Concordaram em liberá-la, com garantia de posto seguro e valorizado ao retornar. Lúcia sentiu irritação. O senhor fez isso antes mesmo de eu aceitar? Dr. Carlos pareceu constrangido. Foi precipitado. Peço desculpas. Apressado, talvez, mas ansioso. O pedido a pegou desprevenida. E se eu recusar? Então, buscarei outra solução, e a senhora voltará à sua rotina, sem mágoas. Mas espero que aceite. Creio que será benéfico para ambas as partes. Para a senhora, Ana e o vilarejo. Lúcia sentia curiosidade mútua. Quando precisaria da minha resposta? Idealmente, agora. Reuniões preliminares amanhã, às 9 horas. Lúcia respirou fundo, sentindo o peso. Era uma quantia que mudaria sua vida. Tenho sua palavra de que é apenas consultoria e interpretação. Nada mais? Dr. Carlos a encarou. Tem minha palavra, Dona Lúcia, estritamente profissional. Minha palavra é meu maior ativo. Lúcia estendeu a mão. Nesse caso, aceito, mas com uma condição. O aperto de Carlos foi firme. Qual, Dona Lúcia? Que o senhor nunca se esqueça como nos conhecemos. Que lembre que valor e capacidade existem em todos os lugares, não apenas nos escritórios envidraçados ou restaurantes caros. E que a sabedoria dos mais velhos é um tesouro insubstituível. Dr. Carlos apertou ainda mais a mão dela. Prometo, e tenho a sensação de que a senhora nunca me deixará esquecer. Lúcia sorriu, sentindo medo e esperança. Então sim, Dr. Carlos Albuquerque, vamos construir algo novo juntos. Enquanto o observava sair, Lúcia sentiu excitação e apreensão. Havia feito um acordo com alguém de um mundo tão distante, mas não negava a curiosidade sobre os próximos dias, sobre o mundo dele e o homem por trás do arrogante empresário. O Hotel Grand Palace, na capital, era luxuoso. Quando o carro estacionou, Lúcia hesitou em seu vestido floral. Dona Lúcia. Ricardo, assistente de Carlos, aproximou-se. Me acompanhe. Dr. Carlos reservou suíte. Roupas providenciadas. Reunião em 1 hora, Salão Topázio. A suíte era enorme. Vista panorâmica. Roupas novas na cama. Lúcia escolheu um terninho de linho cor de areia e blusa de seda. No espelho, mal se reconheceu. Às 8h45, Ricardo anunciou. Pronta, Dona Lúcia? Acho que sim, respondeu, nervosa. No elevador, um tablet com perfis e pontos. Lúcia escaneou informações de Takeshi Yamoto e Madame Dubois. O projeto, impressionante. O Salão Topázio estava pronto. Carlos conversava com executivos. Ao vê-la, veio ao seu encontro. Dona Lúcia, seu traje perfeito. Obrigado por chegar cedo. Seu tom cordial, profissional. Estudei os documentos. Algo específico? Carlos a conduziu a um canto. Japoneses e europeus valorizam formalidade e precisão. Cada palavra importa. Se algo não estiver claro, peça esclarecimentos. Não se intimide. A senhora está aqui por mérito. Aquele comentário a surpreendeu. Dr. Carlos, os representantes chegaram. A delegação entrou. Yamoto e Madame Dubois. Yamoto-san, Madame Dubois. Prazer revê-los. Carlos cumprimentou. Esta é Dona Lúcia, consultora e intérprete. Lúcia fez uma reverência. Yorokobo desu,
disse em japonês básico. C'est un plaisir de vous rencontrer, em francês. Um lampejo de surpresa e aprovação cruzou os rostos estrangeiros. Seu esforço é apreciado, Dona Lúcia, Yamamoto respondeu em inglês fluente. Todos acomodados, Lúcia posicionou-se. A reunião começou. Ela traduzia com precisão, mantendo conteúdo e nuances. Nos primeiros minutos, tensa, mas gradualmente encontrou ritmo. Décadas de estudo autodidata encontravam propósito. Ela facilitava a comunicação. Nosso compromisso ambiental e cultural não é marketing, explicava Carlos, mostrando slides. É integral ao conceito do resort. Lúcia traduzia, adicionando inflexões que ressoavam com a sensibilidade japonesa e europeia. Carlos a observava, notando sua adaptação cultural. Números milionários a fizeram tonta, mas manteve a compostura. Durante o café, Madame Dubois e Naomi Tanaka se aproximaram. Sua tradução é excelente, Dona Lúcia, comentou Naomi. Aonde estudou? Autodidata, rádio, livros, celular. A vida ensina. Ambas impressionadas. Extraordinário. Entende palavras e contexto cultural. Raro. É um dom. Carlos observava. A reunião estendeu-se como acordo preliminar. Continuaremos amanhã com detalhes técnicos, Carlos concluiu. Honra, se pudéssemos jantar juntos. Após as despedidas, Carlos se voltou para Lúcia. A senhora foi excepcional. Saudações em japonês e francês não estavam no roteiro. Achei que ajudaria, Dr. Carlos. E ajudou. Yamamoto-san raramente sorri em primeiras reuniões. E Madame Dubois é difícil. O jantar é importante. Preciso da senhora lá. Não só intérprete, mas convidada. Colega de confiança. Dinâmica mais favorável. Lúcia estreitou os olhos. Puramente estratégico, garanto. Entendo. Posso fazer isso, mantendo limites profissionais. Naturalmente. O sorriso ambíguo. Carro às 19. Restaurante Ouro, Leblon. Lúcia permaneceu no salão vazio, pensando na reviravolta. Em menos de 48 horas, de confeiteira a consultora milionária. Convidada para jantar no Ouro, de volta à suíte, vestido de seda azul marinho e casaco. Cartão. Sugestão para esta noite. Espero que aprecie. C.A. Lúcia sentou-se. Iria mais fundo no mundo de Carlos. Seu telefone vibrou. Ana, como está, vovó? Virou milionária? Conta tudo. Lúcia sorriu. É complicado. Te conto tudo depois. Complicado mal descrevia o turbilhão. O ouro resplandecia. Lúcia sentiu nervosismo e confiança. Carlos a esperava. Dona Lúcia, falávamos sobre a senhora. Ela sorriu. Só coisas boas, espero. Carlos a posicionou entre ele e Madame Dubois. O sommelier apresentou o vinho. Lúcia reconheceu o nome. Preço que a faria cair para trás. Enquanto degustavam moqueca, Lúcia observou. Carlos navegava a conversa. Dona Lúcia cresceu em Minas Gerais. Conhece as tradições que queremos incorporar. Ela quase engasgou. Primeira vez que ele falava algo pessoal dela. Sim, nasci num vilarejo que celebra a vida e a natureza. Sentiu-se exposta. Naomi? Fascinante. Autenticidade cultural essencial. Turistas buscam experiências genuínas. Lúcia contribuiu sobre festivais locais, técnicas artesanais, peculiaridades. Carlos a observava com interesse crescente. Entre prato principal e sobremesa, Yamamoto ao telefone. Naomi e Madame Dubois conversavam. Extraordinário, Dona Lúcia, murmurou Carlos. Impressionados. Só estou sendo eu mesma. Exatamente por isso. Autenticidade não é fácil nesses círculos. Tom quase confessional. Lúcia sentiu uma barreira ceder. Como sabia que sou de Minas? Fiz minha pesquisa. Gosto de saber com quem trabalho. Perturbador ou lisonjeiro? Carlos riu. Um pouco dos dois. Precisava confiar. Fiquei genuinamente impressionado.
Yamamoto retornou. Jantar prosseguiu. Yamamoto anunciou que se retirariam. Noite memorável. Esperamos vê-los amanhã para continuar. Carlos e Lúcia sozinhos. Silêncio tenso. A senhora está brava, constatou. Não estou acostumada a ir vida investigada, Dr. Carlos. Limites. Tem razão. Minhas desculpas. Não deveria ter ido tão longe. A verdade é que sua história me tocou. Me mostrou uma perspectiva que nunca tive. E eu lhe mostrei oportunidades que nunca imaginou. O garçom se aproximou. Carlos o dispensou. Carro esperando. Posso acompanhá-la? Viagem silenciosa. Lúcia observava as luzes. Posso fazer pergunta pessoal? Carlos quebrou o silêncio. Por que inglês? Entre tantas possibilidades. Começou como necessidade. Garçonetes bilíngues ganham mais. Depois, escapismo. Abri janela em quarto fechado. Os vídeos, as músicas. Tinha uma professora americana que explicava cada regra como segredo. Fazia parecer possível. No hotel, Carlos a acompanhou até o elevador. No lobby deserto, silêncio carregado. Amanhã sairemos cedo para Angra, disse ele. Helicóptero às 8. Helicóptero? Lúcia é surpresa. Carlos sorriu. Mais rápido. Ricardo deixará detalhes. Obrigado pela noite. Sua presença fez toda a diferença. Sinceridade desajeitada. Só estou fazendo meu trabalho. Nós dois sabemos que é mais que isso. As portas fecharam. Lúcia viu no reflexo uma versão que nunca imaginara. Em seu quarto, tirou os sapatos e caiu na cama. 2 dias atrás, servia. Agora jantava ao lado dele. Sentia uma conexão, curiosidade mútua, solitude disfarçada de autossuficiência. Celular vibrou. Carlos. Esqueci, traje casual amanhã. Visitaremos terreno. E Dona Lúcia, nada mais de investigações sem seu conhecimento, prometo. Lúcia contemplou. Pequeno gesto, significativo. Apreciado, respondeu. Fechou os olhos. Amanhã, Angra, helicópteros, milhões. Realidade emprestada. Ou algo havia mudado fundamentalmente? Manhã seguinte, céu impecável. No heliporto, Lúcia observava a cidade. Primeira vez de helicóptero, Carlos, casual, se aproximou. Tão óbvio assim? Ela sorriu. O olhar maravilhado entrega. Mas não se preocupe. Trajeto espetacular. Equipe se juntou. Decolagem suave. Lúcia conteve a respiração. Rio se revelava. Incrível, não é? Carlos murmurou. Seus olhos deslumbravam. Durante o voo, Lúcia traduziu explicações. Guanabara, ilhas, Angra. Pousaram, Bahia em meia-lua, águas transparentes. Bem-vindos ao futuro refúgio sereno Eco Resort, Carlos anunciou. Ou Shizuka Umi, Bahia tranquila, carros elétricos. Carlos explicava a visão. Lúcia notava paixão genuína por natureza. Cada estrutura, impacto mínimo, explicava ele. Energia renovável. Visita progredia. Japoneses e europeus mais entusiasmados. Yamamoto fazia perguntas. Almoço à beira-mar. Naomi se aproximou. Ele mudou o projeto por sua causa, sabia? Após o jantar de ontem, enviou novos documentos reforçando elementos culturais e compromisso com artesãos. Exatamente como a senhora sugeriu. Lúcia, sem palavras. Ele adaptara projeto milionário. Após almoço, Carlos convidou Lúcia para a enseada. Queria mostrar algo especial, guiando-a por trilha. Enseada, paraíso escondido. Botos nadavam. Este é o coração do projeto. Intocado. Santuário natural. Sem acesso a hóspedes. Preservação e pesquisa. Lúcia mudou a percepção. O arrogante parecia distante. Por que me trouxe aqui? Carlos observou Botos. Porque queria que entendesse o que importa para mim. E preciso confessar algo. Coração de Lúcia acelerou.
Estou ouvindo. Quando respondeu em inglês, não foi só surpresa. Foi vergonha. Profunda vergonha por humilhar alguém. A confissão sincera. Proposta foi só para compensar? Inicialmente, sim. Mas depois de vê-la, ouvir suas ideias, tornou-se algo mais. Bopo saltou. O que estamos fazendo aqui, doutor? Carlos, realmente não sei ao certo, mas em 3 dias a senhora transformou minha visão. Não quero que isso termine. Silêncio. Não faz sentido, ela murmurou. Mundos diferentes. Talvez por isso. A senhora me mostrou perspectiva que nunca tive. E eu, oportunidades que nunca imaginou, completou Lúcia. Chamado de Ricardo. Retornar. Voo de volta. Silêncio carregado. Olhares se encontravam. Rio. Reunião final. Breve. Decisiva. Yamamoto aprovou o investimento. Acreditamos na visão do Dr. Carlos e equipe, Yamamoto afirmou, olhando para Lúcia. Esperamos longa e próspera parceria. Delegação se retirou. Carlos e Lúcia sozinhos. Conseguimos, ela disse. Sim, Carlos sorriu. Seu contrato cumprido. Lúcia sentiu aperto. Fim do conto de fadas. Preciso voltar para a confeitaria amanhã. Carlos se aproximou. E se houvesse outra opção? Monto a equipe para a supervisão cultural e social do projeto. Alguém que entenda Brasil, fale inglês, traduza significados. Ofereço parceria. Lúcia incrédula. Parceria? Eu? Sim. Salário compatível internacional, benefícios, chance de moldar projeto que faz diferença. E nós? Gesticulou. Carlos deu o passo. Isso é algo que gostaria de descobrir, se permitir. Sem pressão, sem expectativas, apenas possibilidades. Lúcia respirou fundo. Ofereceu R$1.000 para eu falar inglês. Me deu uma lição que vale muito mais. Carlos sorriu, genuíno. A senhora me ensinou a enxergar além das aparências, a reconhecer valor onde menos esperava. O que me diz, dona Lúcia? Quer construir algo novo comigo profissionalmente e o que mais vier a surgir? Lúcia observou a mão estendida. Lembrou-se da confeiteira exausta. Noites estudando, sacrifícios, humilhações silenciosas, possibilidades. Não conto de fadas, mas reconhecimento, respeito, talvez algo mais. Com uma condição, respondeu. Qual? Carlos perguntou. Que nunca esqueça como nos conhecemos. Que lembre sempre que valor e capacidade existem em todos os lugares, não só em escritórios ou restaurantes caros. E que a sabedoria da gente que envelheceu é tesouro insubstituível. Carlos entrelaçou seus dedos. Prometo, e tenho a sensação de que a senhora nunca me deixará esquecer. Lúcia sorriu, sentindo medo e esperança. Então sim, doutor. Carlos Albuquerque. Vamos construir algo novo juntos. O abraço foi gentil, hesitante, início de uma conversa que prometia se estender. Separaram-se com a mesma expressão. Um começo. Lá fora, o vilarejo seguia. Pessoas subestimadas. Mas ali, Dona Lúcia, a avó dos doces, provou que idade é só um número. E sabedoria e dignidade podem mudar o mundo. Conquistara não R$1.000, mas futuro, parceria e respeito. A vida, Dr. Carlos, tem valores que dinheiro nenhum compra. Carlos riu, leve.